A Rede Alesp conversa com a Luciana César Cerqueira Leite, que é diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan. Ela vai falar para a gente como estão os trabalhos do Instituto em biotecnologia e a produção de uma vacina para combater a Covid-19. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Luciana, vocês estão criando uma nova tecnologia para tentar, achar uma nova vacina. Qual que é a diferença dessa busca de vocês com essa tecnologia que é biotecnológica, uma técnica biotecnológica? Qual é a diferença das outras pesquisas? Então, na verdade, a gente tentando juntar duas técnicas que já existiam. Uma delas, a gente se aproveita de uma técnica que as bactérias usam para desviar o sistema imunológico. É conhecido que algumas bactérias, como a bactéria da meningite, ela solta pedaços da sua membrana e forma como gotículas, vesículas dessa membrana externa. Essas vesículas, elas têm um poder imunológico enorme e elas atraem o sistema imune e o que acontece é que o sistema imunológico fica tentando matar as vesículas e aí a bactéria sai ilesa. Então, esse é um mecanismo que as bactérias usam e que a gente aprendeu a usar essa propriedade de ativar o sistema imunológico como adjuvante para outras vacinas. Então, hoje em dia, já se usa essas chamadas vesículas para auxiliar na resposta imunológica induzida para outras vacinas. Qual a diferença do que a gente está fazendo? A gente está usando uma outra técnica agora de conjugação, de acoplamento, que é muito eficiente, foi recentemente desenvolvido, e o que a gente está fazendo é a gente está acoplando as proteínas daí do patógeno que a gente quer induzir a fazer a vacina, acoplando nessa OMV. Então, na verdade, a gente tem uma partícula que ativa muito o sistema imunológico, coberta com as proteínas do patógeno. Nós já fizemos isso para tentar desenvolver uma vacina para esquistossomose, e os resultados foram muito bons. A gente aumentou em 100 vezes a quantidade de anticorpos produzidos. Então, agora, a nossa proposta é fazer isso para tentar fazer uma vacina nova para coronavírus. Então, a diferença dela das outras é que ela é como uma partícula com uma grande quantidade de proteína do vírus que a gente acha que vai induzir uma resposta imunológica mais efetiva. Doutora, como é que é o procedimento agora da vacina, né? Quer dizer, vocês estão começando a pesquisa, quanto tempo vai demorar? Vai ter testes com pessoas? Qual que é o procedimento e qual que é o processo de pesquisa dessa vacina? Então, como é uma técnica nova, a gente primeiro precisa ver se a gente consegue fazer, se a gente consegue induzir o mesmo tipo de resposta imunológica. Então, os primeiros passos são de produzir a vacina em laboratório, em pequena escala. Então, isso envolve cultivar a bactéria, solta essas OMVs, purificar essas vesículas, depois produzir a proteína do coronavírus, depois juntar e purificar. Isso a gente está avaliando que pode levar uns 6 meses, 1 ano. Depois, tendo essa preparação vacinal, a gente precisa testar em modelos animais para saber se vai induzir o tipo de resposta imunológica que a gente espera. E aí, esses estudos podem levar mais 6 meses, 1 ano. Então, sim. Pode terminar o seu raciocínio, me desculpa. Então, a gente espera que em 1 ano, 2 anos, a gente consiga saber se essa estratégia vai ser promissora. E isso a gente
considera como um tipo plano B, porque tem vários tipos de vacina que estão sendo testadas agora. E a gente espera que elas funcionem, porque isso é muito importante para o momento atual. Agora, a gente não sabe até testar se vai funcionar ou não. Então, por isso que é importante ter diferentes estratégias de indução de resposta imunológica para ver qual que vai funcionar. Se essas primeiras não funcionarem ou funcionarem só parcialmente, a gente já vai ter uma ideia se vale a pena progredir com essas nossas, aí indo para ensaios em humanos. Luciana, você teria uma previsão otimista com a sua experiência? Qual o período que você acha que o mundo, né, vai conseguir descobrir em um outro país a vacina para a cura do coronavírus? Então, isso é muito difícil. A gente deve saber se essas que estão mais avançadas agora, tem umas 2 ou 3 que estão sendo testadas no mundo, se elas vão funcionar. Então, isso daqui a um ano, a gente consegue saber. Depois precisa produzir em larga escala, porque o mundo todo vai estar querendo essa vacina, né? Se ela funcionar. Então, deve demorar um pouquinho ainda. A gente tem que, como vocês falaram, fazer o isolamento, porque é o que vai ser importante nesse momento. Pois é, a gente está falando um pouco existe aí uma espécie de um consórcio internacional na busca de uma vacina, né? E aí a gente tem notícias de que o Brasil, a princípio, estaria fora desse consórcio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? Do Brasil estar incluído ou não, né? A partir do momento que se descobriu uma vacina, ela é eficaz, os testes revelam que ela tem resultado, né? Ela consegue imunizar boa parte da população. Por que o nosso país estaria, nesse momento, fora desse consórcio? Na verdade, nesse momento, o Brasil não quis participar das negociações. Então, a participação dessas negociações deve facilitar o acesso às vacinas. Não que não tenha outras opções fora desse consórcio, mas vai ser mais fácil para quem está nesse consórcio obter vacina. Como é que você vê a importância? Eu sou pesquisador também, sou pesquisador aí, enfim, pesquiso na área de comunicação. Qual que é a importância da pesquisa nesse momento para o país? O quanto que uma pandemia como essa mostra a importância da pesquisa, o quanto que a gente deve investir em pesquisa no nosso país e também no mundo? Eu acho que, assim, em todos os níveis, a pesquisa tá mostrando a sua importância, né? E com uma coisa que a gente vê para hoje e para amanhã o resultado. Então, desde pesquisar como o vírus funciona e os medicamentos, as pesquisas de vacinas, pesquisas epidemiológicas, como o vírus se espalha. Então, não é só uma área de desenvolvimento de vacinas ou de medicamentos, mas é toda a área da pesquisa que está obtendo informação sobre isso. E eu acho que a população, de uma forma geral, está tendo essa percepção de o quanto é importante a gente estar realizando pesquisa para, num momento como esse, poder ter as ferramentas para ajudar todo mundo, né? Luciana, hoje no Instituto Butantan, quantas pesquisas são relacionadas à Covid-19? Olha, tem muitas colaborações, então o Butantan está participando de pesquisas de vacinas que estão sendo realizados em outros institutos, e está, assim, discutindo, tem muita discussão sobre o que pode ser feito. Então, que eu saiba, o problema é que a gente está com dificuldade de comunicação, né? Mas eu conheço pelo menos 2 ou 3 iniciativas nessa área. Tem os estudos com soros,
produção de monoclonais, vacinas, então tem uma certa quantidade. Pois é, uma questão que todo mundo quer saber nesse momento, assim, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria reforçar, que é quando é que a gente vai ter uma vacina eficaz, né? Já que tem tanta gente correndo atrás no mundo inteiro. Ontem saiu uma notícia, né? Não sei se foi no UOL, na Folha de São Paulo, falando um pouco que existe aí uma possibilidade de 1 ano aparecer uma vacina. Isso é real? Isso é especulação nesse momento? Não dá para prever? Não dá para prever em relação a isso? Como é que você vê essa perspectiva? Assim? Sei que você já falou um pouco sobre isso, mas vamos reforçar isso, assim, porque acho que a pergunta que todo mundo está fazendo nesse momento é quando é que vai ter uma vacina? Então, isso com certeza não dá para saber. Dá para a gente fazer estimativas. Então, a gente deve ter respostas sobre se essas vacinas em humanos vão dar uma proteção até o final do ano ou ano que vem. Tem umas que estão saindo resultado mais cedo, outros ainda vão demorar um pouco mais. Mas, assim, no ano que vem, a gente deve saber se essas vacinas que estão mais adiantadas, se elas vão funcionar ou não. Se elas funcionarem, ótimo, a gente deve ter as vacinas aí em algum tempo. Aí o que vai limitar é a capacidade de produção das vacinas, porque cada uma delas tem uma metodologia diferente de ser produzidas. Então, e isso implica na sua capacidade de produção, de escalonamento, de produzir mais. Então, algumas devem ser mais fáceis, porque a tecnologia já é mais avançada, outras demoram mais. Então, isso vai ser muito importante para definir se a gente vai conseguir ter essa vacina, que deve ter uma resposta, e se for positiva no ano que vem, depois você tem que produzir quantidade suficiente dela para atingir todo mundo. Então, tem 2 gargalos. Um precisa funcionar e o segundo é que depois precisa produzir e distribuir. Doutora, antes dessa pandemia, muita gente estava num movimento aí negacionista de vacinas, muitos pais que não estavam dando vacinas a seus filhos e tal. Como é que a senhora vê esse movimento e o que mudou, o que pode ter mudado aí durante a pandemia? As pessoas estão mais conscientes da importância das vacinas hoje, não só no Brasil, mas no mundo? Eu acho que, assim, um dos problemas desses movimentos de vacinas é que as pessoas não viam mais a doença grave perto delas. Então, elas ficavam na dúvida se efeito colateral é maior do que o benefício que você tem, se você não vê pessoas morrendo da doença. Então, o fato de que tem essa pandemia, as pessoas percebem que existe a possibilidade concreta de morrer e a vacina pode ajudar. Eu não acho que vai resolver todos os antivacinas vão se mudar de ideia, mas eu acho que uma parte que faltava informação, eu acho que deve se conscientizar mais do problema. E qual que é a importância, doutora, da gente tomar outras vacinas nesse momento, né? A gente está numa campanha de vacinação contra a gripe e tal. Imagino eu que quando você toma uma vacina contra a gripe, você fica protegido, porque muitas vezes o coronavírus ele se confunde um pouco, né? Alguns sintomas são parecidos com o da gripe e tal. Qual que é a importância da gente tomar essas vacinas, participar dessas campanhas de agora em diante? Quando a gente toma as vacinas, a gente fica prevenido contra essas doenças. No momento de pandemia, que os hospitais... Tivemos aí um probleminha. Vamos ver se a gente volta. Vamos ver, vamos falando aqui mais um pouco. Quer dizer, a fala da doutora vai em consonância aí com essa questão da... Vamos ver, acho que deu um probleminha lá. Tempos de pandemia, problemas na internet são comuns. Voltou? Vamos ver se ela voltou. Ei, doutora, nos escuta?
Eu estou ouvindo. Ah, tá bom. Pode continuar a sua resposta, por favor. Então, nessa época de pandemia, o que acontece é que os hospitais estão abarrotados, né? Não está tendo espaço para os pacientes de Covid em muitos lugares. Então, outras doenças, todas elas a vacina da gripe, mas a vacina da gripe é porque você pode ser confundido com alguém que tem Covid e ser internado para Covid e nem ser o caso. Agora, as outras vacinas também são importantes, porque qualquer doença que você tenha, você vai ter dificuldade de ser atendido. Então, quanto mais você está protegido, melhor para você. Tá certo, eu gostaria de agradecer a doutora Luciana César Cerqueira Leite, que é diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan. A doutora faz um trabalho extremamente importante. Muito obrigado, doutora, pela entrevista e pelos esclarecimentos, que Obrigada, são super importantes. doutora. Bom dia. Vocês pela oportunidade. Tá bom. Pois é, Lília, falando disso, então, quer dizer, muito importante a gente investir em pesquisa nesse momento, para a busca de uma vacina. Tem o Instituto Butantan, você tem a